Obrigado, Guerra. Estamos chegando ao fim do primeiro bloco do seminário. Tivemos aí os palestrantes, o Pedro, o Luiz, o Guerra, dando a sua experiência, depoimento, cada um deles na sua área, governança, risco e compliance. Gostaria de lembrá-los que na parte da tarde teremos um painel de compliance, onde vocês vão ter a oportunidade também de estar discutindo novamente a questão do compliance, inclusive com a opinião jurídica. E teremos a presença aqui de pessoas ligadas à área jurídica. Tá? Eu gostaria de passar a palavra para o Fábio. O Fábio tem alguns recadinhos para dar para vocês aí. Tá? Bom dia, gente. Bom dia a todos. Meu nome é Fábio, eu sou diretor do IDET. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse novo formato que o IDET vem inovar. O formato deste ano, o GRC, na realidade, ele é uma matéria que foi extraída de dentro de um evento que nós temos, e aqui fazem parte a comissão organizadora, temos aqui vários colegas, vários colaboradores do CNASE, que é o Congresso de Segurança da Informação, Auditoria e Governança. E o destaque a esse evento, o destaque a essa matéria, foi dado exatamente em setembro do ano passado. Por isso que a gente resolveu fazer o seminário de Governança, Riscos e Compliance. Agradecer, em nome da comissão organizadora, a presença aqui de todos painelistas que estarão a partir de agora com esse formato de painel. Então, a gente tem um intervalo agora, saindo à esquerda, tem uma área de exposição. Contamos aqui com alguns apoiadores e gostaria de agradecer a presença desses apoiadores, que sem eles não seria possível. Agradecer o apoio especial e específico da ISA, que é a nossa parceira e que tem nos ajudado a desenvolver a programação temária, e convidar a todos também, meu último recado, a almoçar conosco. Tá? Então, estará sendo entregue a vocês, na próxima atividade, um voucher do restaurante para que vocês possam ficar mais acomodados e não percamos o timing da metodologia toda, tá ok? Geralmente gravado em uma semana através de uma senha que vocês receberão em vossos e-mails, ok? Então, não há preocupação de anotar no primeiro momento, porque todo esse material aqui está sendo gravado, depois será editado e colocado, disponibilizado na internet aos participantes do evento, ok? Bom, o segundo aviso rápido seria que na pasta dos congressistas, na pasta de apoio de vocês, existe uma avaliação geral. E essa avaliação geral é muito importante para a gente poder corrigir rotas, melhorar nosso desempenho, entre outros fatores que vocês poderão. Ela não é nominal, não precisa colocar o nome, então fiquem à vontade para poder criticar, elogiar, enfim, fiquem à vontade. No terceiro momento, mais uma vez, abro aqui o convite a todos a poderem permanecer com conforto e comodidade para o almoço, ok? Podem ser retirados após essa atividade na secretaria do evento, com a Carolina e com a Glaucia, que estão lá responsáveis, um voucher que dá direito para vocês almoçarem conosco e para a gente poder ter uma imersão maior aqui nesses painéis, ok? Bom, dito isso, queria passar a palavra ao Jaime, nosso presidente aqui da ISA, nosso apoiador, que vai compor aqui um painel e numa dinâmica interessante e nova, um novo formato, um novo modelo que o IDET vem a inovar. Temos a colaboração aqui do Bruno, da MACAF, que falará por 20 minutos, e depois temos nossos usuários aqui que já estão aqui compostos aqui na frente, que falam um pouco da experiência deles no que se refere a CIEM, a correlacionamento de eventos e segurança da informação. Ok? Então, Jaime, eu quero passar a palavra a você.
agradecer mais uma vez a presença aqui do Bruno da McAfee, do Edson Fontes, da Núcleo Consultoria, do Paulo Vassalo, diretor de governança da Leroy Merlin, e do Anderson Mota, que é do Banco Citibank. Queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado e vamos dar início ao painel. Vamos fazer inicialmente a composição da mesa dos debatedores. Eu gostaria de chamar o Bruno Zani, por favor, tomar o seu lugar. E o Bruno Zani, ele é gerente de engenharia de sistemas da McAfee do Brasil. Tá? Atua como gerente de engenharia desde 2007, quando iniciou na equipe de pré-vendas, é responsável por atuação direta nos maiores clientes corporativos da McAfee no país, participando da elaboração de projetos de segurança e políticas de conformidade. Ingressou na companhia em 2001, atuando como analista de suporte técnico. Formado em Ciências da Computação, em 2005. Atua na área de segurança da informação há mais de 10 anos, como consultor de segurança. Especializado e certificado em áreas específicas, como segurança de sistemas e redes, IPS, firewall, antivírus e proteção a banco de dados. Aí, Bruno, gostaria de chamar o Edson Fontes. Edson Fontes. O Edson, consultor da Núcleo Consultoria em Segurança, mestre em tecnologia, gestor, professor e consultor de segurança da informação, gestão de riscos, continuidade de negócios e governança de segurança. Possui as certificações internacionais CISM, CISA, Servisk, autor de 5 livros sobre segurança da informação, sendo o mais recente Políticas e Normas para a Segurança da Informação. Disponibiliza 30 exemplos práticos de regulamentos. É colunista da Information Week Brasil. Seja bem-vindo, Edson. Paulo Vassalo, gostaria de convidar o Paulo para fazer parte do debate. Seja bem-vindo. O Paulo Vassalo é diretor de governança da Leroy Merlin. Acumula 28 anos de experiência em tecnologia da informação, atuando em governança, planejamento e gestão de TI. Foi CIO da Filobel e da CCE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Gestor de inovação e relacionamento na Marisa e atualmente ocupa a diretoria de governança de TI da Leroy Merlin Brasil. Atuou como gerente de consultoria na Price, IBM e Bosal. É certificado como arquiteto empresarial, ITIL Manager, COVID Foundation e Project Management. Seja bem-vindo, Paulo. Gostaria de chamar o Anderson Mota para fazer parte do painel. Anderson Mota, Information Security Officer do Banco Citibank. Profissional certificado CISA e Servisk, com 12 anos de atuação na área de segurança da informação, trabalhando em empresas como Price, Santander e Citibank. Atualmente exercendo função de Security Officer no Citibank para a América Latina, sendo responsável pela implementação, aderência e gerenciamento de programas, como, por exemplo, avaliação de riscos em processos de negócio e sistemas computacionais, treinamento e conscientização, gestão e documentação de não conformidades, gerência de incidentes, avaliações de fornecedores, iniciativas de Data Loss Prevention e PCI DSS. Gente, está formada a mesa dos debatedores. Eu serei o moderador, tá? E a sistemática é a seguinte. Inicialmente, o Bruno será convidado para fazer uma apresentação conceitual tecnológica a respeito do que possa ser governança de acesso. Na sequência, nós teremos uma apresentação do Edson a respeito das novidades em relação a 27001-2013. Tá? E logo na sequência entraremos
debatendo o assunto, e a nossa grande expectativa é que esse painel se torne um grande painel com a participação de todos vocês. Tá? A ideia é que há pessoas aqui que vieram procurar soluções. Há pessoas aqui que têm condições de trazer soluções. Então, acredito que o painel deva envolver todos nós. Tá bom? Boa sorte para todos nós, então. Bruno, por gentileza. Olá pessoal, bom dia a todos. Obrigado ao Jaime pela introdução. Prometo não me estender muito, até porque a gente está antes do almoço, não é legal atrasar muito, senão vocês vão querer matar todos nós aqui. A ideia aqui é falar um pouquinho de conceito, tá? A gente vai discutir um pouco de correlação de eventos, como a gente correlaciona eventos de segurança. O que eu queria trazer para vocês é qual a visão da McAfee em cima disso, como que a gente tem feito isso em clientes, para onde a gente está indo, como a gente acha, o que a gente acha que está no futuro desse mercado, tá pessoal? Começo falando de CIEM. O que é o CIEM? O CIEM nada mais é do que a evolução de duas tecnologias, ou a junção de duas tecnologias. Uma tecnologia voltada à gerência de eventos, à centralização de eventos, né, que a gente já faz isso há muito tempo, né, todo mundo, acredito que todos vocês já estão guardando logs, guardando eventos há bastante tempo, trazendo um pouco de inteligência para isso, com uma ferramenta de informação de segurança ou de inteligência de segurança. Tá? Então, basicamente, o CIEM vai fazer isso. Ele vai coletar todas as informações, tá? Vai coletar logs de diversas fontes que estão dentro da rede de vocês e vai trazer um pouco mais de inteligência para isso. Tenho certeza que todos têm logs. Né? Todo mundo tem log, mas nem sempre a gente trabalha com aquele log e traz inteligência a partir daquele log. Então a ideia do CIEM é basicamente isso, né? Fazer com que esse log centralizado, esse log que a gente já coleta, ele seja normalizado, ele seja correlacionado com diversas fontes, tentando gerar um pouco mais de inteligência e eventualmente dar uma visibilidade de algo que vocês não estão vendo. Um log sozinho pode querer não dizer muita coisa, mas ele correlacionado com alguns outros logs, ele pode significar um ataque, ele pode significar uma falha de cumprimento de alguma norma, ele pode significar várias coisas dentro da rede de vocês. Alguns fatores, né, sempre que a gente vai conversar sobre correlacionamento de eventos com clientes, e alguns fatores que demandam esse tipo de solução, ou demandam esse tipo de tecnologia, visibilidade em tempo real, por incrível que pareça, é algo que ainda não é uma realidade na grande maioria das empresas que a gente visita. A gente tem muita visibilidade em tempo real, por exemplo, com equipamentos que verificam assinaturas, como o firewall de próxima geração, o IPS, equipamentos de análise de rede. Todos esses caras geram alertas em tempo real, a gente sabe disso. Tá? Só que nem sempre aquele alerta quer dizer muita coisa para a sua rede. O trabalho de investigação desse alerta às vezes é muito lento. Quantos de vocês já não viram um alerta no IPS, aí você olha assim, poxa, mas esse alerta será que quer dizer alguma coisa na minha rede? Será que eu tenho a vulnerabilidade do outro lado? Será que eu tenho a aplicação do outro lado? E aí você vai ligar para o cara que cuida da aplicação, vai ver a versão que a aplicação está. Ah, foi feito um scan de vulnerabilidade, tem vulnerabilidade ou não tem? E esse trabalho é muito demorado, né? E você acaba não conseguindo reagir. E aí a gente volta lá no começo, que a gente sempre falou, já há algum tempo, a segurança não pode ser algo reativo. Eu tenho que parar de apagar incêndio, eu tenho que parar de, cada vez que eu tenho um malware, cada vez que eu tenho um ataque, fazer a investigação depois do fato acontecer. A ferramenta tem que me ajudar e tem que ser proativa, ela não pode ser mais reativa. Então, sim, ele vem para ajudar um pouco disso. Melhorar a eficiência operacional de segurança, é exatamente isso que eu estou falando. Ser mais proativo, conseguir que as ferramentas conversem entre si, conseguir com que elas tenham alertas automáticos. E compliance, é um grande tema nosso aqui hoje. A gente já sabe, no Brasil já há algum tempo, várias empresas estão inerentes a alguma norma regulatória. E o CIEM pode ajudar muito nisso. O CIEM ele vai ter templates prontos, ele vai ter algumas coisas já pré-formatadas para ajudar vocês com as principais normas, como PCI, SOX, COBIT e algumas outras. Tá? Alguns relatórios, e aí o que é legal quando a gente conversa de correlação de eventos é que a gente não está apontando o dedo ou falando de um problema específico. A gente não está falando, como no caso do DLP, que a gente olha
dados confidenciais, classificação de informação, ou no caso de IPS, que eu estou olhando ataques via rede, ou no caso do antivírus, que eu estou olhando escaneamento na máquina local. Aqui eu estou falando de tentar me aproximar de qualquer risco que o negócio tenha. Tá? Então aqui eu trago o exemplo de perda de dados, né? 84% dos exploits de hoje, 69% de extração de dados, né, são executados em algumas horas ou menos. Esses são relatórios que a gente encomenda a algumas empresas, né? Porém, quando você tem um problema desse tipo, leva muito tempo para ser investigado. Vocês devem ter ouvido falar, isso aconteceu no final do ano passado, do caso da Target. A gente, no mercado de segurança, acompanhou isso bastante de perto. Foram milhões de registros de cartão de crédito perdidos. E eu não sei se vocês viram, mas semana passada, eu acho que saiu uma notícia sobre isso. As ferramentas de segurança que eles têm dentro da rede tinham alertado a informação. As ferramentas de segurança que eles têm tinham detectado um malware dentro da rede, o IPS tinha alertado alguma coisa, mas a área de segurança não conseguiu ver. E é aquela história, uma informação mal tratada, um equipamento mal configurado, às vezes ele te traz uma falsa sensação de segurança. Não, eu já tenho ali, ele está funcionando. Mas se ele estiver mal configurado, se você não estiver olhando o evento, se ele não conseguir te mostrar o que é real dentro da sua rede, um equipamento de rede que gera 100 mil alertas por dia, ele é igual o cara que passa trote para a polícia o dia inteiro. Aí na hora que é de verdade, ninguém vai olhar. Tá? Então assim, esse trabalho de investigação é muito demorado depois que acontece o problema e é muito custoso. Tá? É muito mais fácil a gente trabalhar antes do fato acontecer do que depois, né? O custo é muito maior também. E aí a gente começa, tem um outro tema, né? Eu não sei se essa é a palavra, né? O Big Data é uma palavra que está tão na moda já há algum tempo, e a gente vem falando de Big Data em segurança também. Não sou um especialista em Big Data, então o conceito em si que eu entendo é você tratar dado não estruturado, e na sua essência um log já é estruturado, ele não é um dado não estruturado. Mas o que a ferramenta de CIEM está trazendo de Big Data para a segurança é fazer com que a gente comece a olhar dados que até então a gente não olhava. Tá? Fazer com que a gente comece a extrair inteligência de dentro da rede, como por flows de rede, por logs de aplicação, por consultas dentro da base de dados, por consultas em ferramentas que vocês já têm, para tentar gerar uma análise de comportamento. Tá? Lembra, a gente vem falando de comportamento já há algum tempo, porém, as ferramentas de segurança, e talvez até alguns de vocês fiquem surpresos, nossa, a McAfee falando de CIEM, porque todo mundo lembra da McAfee e lembra do antivírus. Né? Ou lembra do antivírus ou lembra daquele maluco que andou fazendo umas palhaçadas nos últimos tempos. Mas a gente já fala de segurança comportamental há algum tempo. Tá? E a segurança comportamental é muito mais inteligente do que segurança por assinatura. Escrever assinatura está gerando um problema não só para a gente, como para qualquer outro fabricante. As assinaturas estão ficando imensas. A gente está tendo que fazer assinatura para muito malware, para muito exploit, e a assinatura é reativa. A gente só escreve assinatura quando a coisa já existe. Então, se eu conseguir trabalhar com comportamento, é muito melhor. E que tipo de comportamento? Né? Flow de rede, análise de dados de perímetro. Então, eu não vou tratar simplesmente o log do Fire ou o log do IDS-PS. Eu vou tratar esse log em conjunto. Tá? E até indo um pouco além disso, tá, pessoal? O CIEM pode ser uma ferramenta bastante interessante para que vocês consigam correlacionar informações de comportamento de negócio. Tá? A gente tem clientes usando o CIEM para antifraude bancária. Tá? Ele analisa comportamento de aplicação, ele analisa comportamento de banco, ele analisa comportamento do usuário para saber mais ou menos quando uma fraude pode acontecer. Por quê? Analisar comportamento, eu estou falando também de criar baselines. Né? Eu estou criando padrões. E quando há um desvio de padrão, posso alertar alguma coisa. Tá? Levar isso para cenários de vendas, falando de varejo, por exemplo, onde você tem determinada curva de vendas e de repente aquela curva está fora do que você está acostumado. Por que está fora? O CIEM pode receber eventos que vão mostrar esse tipo de coisa. Tá? Áreas de compras, onde você consegue criar algumas regras, mesmo baseado em normas regulatórias, para dizer que o processo de compra tem que passar por X passos. Se um passo desses falhar e isso estiver logado num sistema, sim, pode gerar um alerta. Tá? Então, ele é um dashboard executivo, né? Ele vira uma ferramenta que pode estar trabalhando do lado do negócio. Além, é claro, de todos os casos de uso de segurança, que são mais conhecidos, né? A gente já fala de segurança
muito mais. E aí, por que a gente evoluiu para esse lado, tá, pessoal? E por que até a gente fala de Big Data dentro de segurança com a ferramenta de correlação de eventos? Um desafio grande quando a gente começa a receber muito evento, vocês devem ter isso em outros aplicativos, nem só voltados à segurança, é que o banco de dados relacional não se dá bem com uma base muito grande, né? Vocês têm que fazer alguma consulta no banco de dados relacional, numa base de gigas ou teras de dados, é muito lento. Tá? E a solução da McAfee, a solução encontrada para isso foi, a nossa solução de correlação de eventos veio da compra de uma empresa chamada Nitro. Tá? E essa empresa Nitro, antes dela ser um CIEM, ela era um banco de dados. Tá? Um banco de dados não estruturado. Então hoje, as consultas que normalmente ferramentas de correlação de evento levam muito tempo para fazer, na McAfee essa consulta é muito mais rápida. E por isso que a gente consegue lidar com um volume de dados muito maior do que o convencional. Tá? Isso agiliza muito como vocês podem reagir a um evento também. Esse cenário que eu comentei, tá vendo? A maioria da ferramenta de correlação, ela demora muito tempo para correlacionar e demora muito tempo para te mostrar um alerta. E aí, de novo, a gente cai naquele problema. Quando você vai agir, o problema já aconteceu. Tá? Então é importante que a ferramenta consiga fazer essa correlação mais rápida e consiga mostrar o dado relevante para você. Tá? A gente conversa muito também com clientes que falam assim, não, mas eu quero ver tudo, porque por questão de auditoria eu tenho que logar tudo. Pode logar tudo em algum lugar. Mas uma console em tempo real não é para você ver tudo. É para você ver a anomalia. É para você ver o que realmente está acontecendo de anômalo, o que realmente é relevante. Tá? Aquele caso que eu citei de, olha, você tem 100 mil alertas por dia, é legal, você pode continuar tendo 100 mil alertas por dia. Mas salva isso numa base histórica, porque 100 mil alertas por dia não é real. Tá? Você não está recebendo 100 mil ataques por dia no IPS. Tá? Facilidade, inteligência e conectado. Essa parte de conectado está bastante ligado a outra estratégia da McAfee, tá, pessoal? Que a gente entende segurança como algo que deve... Os equipamentos, os ativos, os softwares devem conversar entre si. Tá? A gente está chegando num cenário onde, e vocês também estão vendo isso acontecer, as ferramentas de anti-malware, e aí voltando a falar do antivírus, né, que talvez seja onde a McAfee é mais conhecida, a ferramenta de anti-malware está perdendo efetividade. Cada vez mais a assinatura está crescendo de tamanho. Pegar um arquivo de assinatura de antivírus é um cara que há 10 anos atrás ele tinha 5 MB, hoje ele tem 100. Há 10 anos atrás a gente tinha 70 mil exemplos de malware, hoje a gente tem quase 200 milhões. Tá? E correr atrás de 200 milhões de variáveis é muito difícil. Então começam a aparecer ferramentas novas, mais baseadas em comportamento, mais baseadas em técnicas de sandboxing. Tá? Porém, eu me colocando na cadeira de vocês como clientes, eu não gostaria muito que eu tivesse mais uma ferramenta para eu ter que tomar ação, para eu ter que olhar log. Você está me falando então que o antivírus, o firewall, o IPS, o DLP, nada disso é suficiente para eu detectar malware, eu ainda preciso de uma outra. Tá? E aí eu precisando dessa outra, como que essa ferramenta me ajuda a interagir com o que eu já tenho dentro da rede? O CIEM pode ser um cara bastante interessante para isso. Tá? O CIEM ele pode conversar com ativos que estão dentro da rede e ter ação nesses ativos. Lembra que eu falei que um log de firewall sozinho pode não querer dizer muita coisa, mas um log de firewall, com um log de IPS, com um log de endpoint, pode querer dizer uma trilha inteira de um ataque. Tá? E você vê isso no CIEM convencional, legal, vamos lá no IPS, vamos lá no firewall reconfigurar para ele poder atuar. Tá? A nossa maneira de ver segurança conectada é que o IPS, o CIEM, tem que conversar com o IPS, tem que conversar com o firewall e tem que ir lá e mudar a regra sozinho. Tá? Porque lembra, o equipamento está ali para fazer o trabalho de segurança ficar mais fácil. Tá? É claro que a gente sempre vai precisar de interação, a gente sempre vai precisar fazer eventualmente alguma análise manual, mas o grosso dos ataques ele tem que tratar. Tá? Correlação, e aí assim, a gente fala de regras de correlação, vem muito à mente esses exemplos que eu dei, né, de correlacionar firewall, IPS, endpoint. A gente que está no mundo de segurança acaba pensando muito assim. Mas um exercício legal que a gente sempre faz com o CIEM é pensar em outros problemas. Eu citei esse caso de antifraude bancária porque foi algo que a gente desenvolveu por bastante tempo, o cliente tinha um problema específico e não era
a princípio você não vai pensar numa solução de CIEM para esse tipo de coisa. Você vai pensar em outras coisas. Mas a gente desenvolvendo e entendendo como é que funcionava o workflow do processo normal versus o processo da fraude, a gente conseguiu entender que o CIEM de repente atenderia. Tá? Então, outras necessidades de negócio podem ser atendidas também com base em correlação customizada. Tá? Então a gente pode criar essas correlações para detectar anomalia também fora de segurança. O que eu comentei exatamente sobre o baseline, tá vendo? Eu tenho uma linha que ele aprende, né? E aí eu posso estar falando de comportamento de rede, eu posso estar falando de comportamento de aplicação, de login, de próprios erros que acontecem, né? De ataques detectados, enfim. E quando eu aprendo essa baseline, eu começo a alertar simplesmente quando eu vejo algo anômalo. E é claro, esse alerta, eventualmente, ele vai ter que ser investigado. Né? Não adianta nada também criar uma baseline que está errada, e ele alerta o tempo todo. Tá? Então, é importante que a gente acerte a baseline para ele conseguir trabalhar com o que realmente for padrão de rede, o que realmente for padrão de aplicação, para que a gente consiga trabalhar com desvio de comportamento. E trabalhar com desvio de comportamento é muito mais legal, porque a gente começa... Eventualmente, a gente vai pegar coisas que a gente nem sabia que estava acontecendo. Eu me lembro da minha época de suporte, quando o cliente ligava para mim e falava assim, não, mas olha, eu estou vendo aqui uma porta XYZ que está fazendo comunicação no firewall, é vírus? É fácil de descobrir, né? Um vai saber todas as portas que todos os vírus estão comunicando. Tá? Mas quando a gente faz análise de anomalia ligado a uma rede de inteligência, imagina aqui, eu estou falando do CIEM, ele pode analisar a anomalia e pode falar para vocês, olha, essa anomalia foi causada por uma comunicação com um IP que está numa rede de bot. Pode ser um control center. Tá? Pode ser uma máquina que está controlando alguma coisa dentro da rede de vocês, mas ele já tem essa informação, porque ele está ligado numa nuvem que conhece as redes de bot. Tá? Então ele começa a responder coisas mais rápidas do que a gente investigava manualmente. Tá? Pessoal, era uma apresentação rápida, só para a gente abrir um pouco do discurso também. Agradeço a atenção de vocês, a gente está com a Cypher aqui ao lado no stand, caso vocês tenham alguma dúvida. A gente fica à disposição até o final do dia, ok? Obrigado. Obrigado, Bruno. Eu gostaria de chamar o Edson Pontes para dar o depoimento dele em relação a 27.000/2013. Alô? Bem, pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sim, então acordado, agora podem dormir. É um prazer, uma honra estar aqui, né? Inclusive participando aí dessa mesa com o pessoal sem bastante. Fui eu agora não. Quer dizer, a gente anda aqui e cai ali, né? Então, na realidade, os slides que eu preparei aqui, que agora eu estou na frente dele, né? E é um incidente, como é que esse evento a gente resolve, né? Vai ficar para cá. Cadê o passador de slides? Na verdade, eu preparei alguns slides aqui, num deles eu falo um pouco sobre a norma, mas bem rápido, né? É mais até para abrir um pouco mais esse leque da questão de eventos e de incidentes, né? Evidentemente, a versão inicial falando da questão dos produtos aí, mas esse é um dos temas também quando, quer dizer, na minha experiência, né, como gestor de segurança, consultor, né, algumas coisas me incomodam, e às vezes a gente está vendo alguma coisa, uma parte, né, e eu queria trazer essa visão e até também servir aí para o debate. Tá? Bem, aqui são os livros que eu escrevi sobre segurança da informação, foram citados aí, né, pronto, feito o benchmark, acabou-se. Porque, pessoal, se eu não fizer, quem é que vai fazer propaganda, né? Os inimigos não vão, né? Tá certo? Esse quadrinho eu gosto de mostrar sempre, né? Porque a gente está falando de segurança da informação. Né? Esse quadrinho, na realidade, eu tenho lá num dos meus livros, do Praticando, mas na realidade ele é baseado na norma, né? E são o que eu chamo de dimensões ou famílias, ou, né? Quer dizer, os grupos dos assuntos, vamos chamar assim, os grupos dos assuntos que é tratado na norma aí. Né? E, na realidade, tem dois assuntos que, assim, vamos dizer, graficamente eu coloquei aqui comprido, vamos dizer, a questão de políticas e a questão aqui de incidentes ou de eventos. Né? Por que eu coloquei? Porque eles são maiores dos capítulos na norma? Não, não é isso. Né? É que eu entendo, né, por exemplo, a política, apesar dela ser uma dimensão, ela fala sobre todas as outras